dia, queridos. Que Deus abençoe a nossa manhã, a nossa EBD. Bom dia, graça e paz. Aqui o pastor Hélito. Nós vamos meditar um pouco sobre a quarta semana, que fala sobre glorificando o Pai. Isso. E para a gente começar, nós vamos ler o texto de João, no capítulo 15, versículo 7 e até o versículo 9. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Então, o foco dessa semana é glorificando o Pai. A nossa primeira meditação fala a respeito de você pedir o que quiseres. Será que é realmente qualquer coisa que a gente tem que pedir? Será que qualquer coisa que você pedir ao Pai, Ele vai te dar? Ah, Senhor, essa semana eu estou precisando de dinheiro para poder pagar as minhas contas. Será que esse texto está relacionado a isso? Ah, Senhor, eu quero a minha casa própria. Eu vou pedir e pedir o que quiser. Eu quero a minha casa própria. Quem é que não quer uma casa própria? É algo que é por benefício, é algo bom, não é algo nada ilícito, mas está dentro do propósito. E aí a palavra é essa, propósito. Para a gente poder entender ou pedir o que quiseres e isso ser feito, a gente tem que lembrar um pouco das lições anteriores, quando Jesus diz que nós somos o ramo. Qual é o propósito do ramo? Então, o pedir o que quiser está ligado ao propósito. Qual é o seu propósito? Você precisa pedir aquilo que está ligado a Ele. Eu quero produzir fruto. Então, o que eu vou pedir ao Pai nesse momento tem que estar ligado ao meu propósito de existência. O nosso propósito é pedir, é gerar fruto, dar fruto. Se você não sei se você lembra, mas existe um texto que Jesus fala assim, que vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo ao que pedir. Então, eu acredito que o que está ligado nesse pedir o que quiser, está ligado à ação plena do Espírito Santo na nossa vida, porque como ramos, nós precisamos de força, nós precisamos daquilo que vem da videira para podermos gerar o fruto. Então, Senhor, eu quero gerar fruto, eu quero o Espírito Santo sobre a minha vida, eu quero a ação do Senhor na minha vida, eu quero me submeter ao Senhor. Então, o nosso querer precisa estar ligado ao nosso propósito. E isso está intimamente ligado com a nossa vida de oração. E como diz aqui, né, a nossa oração, ela não pode ser uma oração egoísta, buscando somente o nosso prazer, como a gente acabou de mencionar. Precisamos levantar, né, esse limite. Quando a gente limita o poder do Senhor dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que eu preciso, da minha vida, do meu eu estou simplesmente roubando aquilo que realmente a bênção do Senhor pode trazer, aquilo que realmente o pedido que quiseres pode trazer para nós. A palavra do Senhor fala assim, o Senhor declarando, né? Pede-me as nações e lhe darei por herança. Então nós precisamos elevar aquilo que nós vamos pedir, não ser egoísta. A Bíblia também diz assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios, para usufruir, né? Para usar nos seus próprios deleites. O nosso pedir ao Senhor não pode ser algo limitado e egoísta. Nós precisamos pedir ao Senhor aquilo que Ele pode nos dar e que Ele quer nos dar, mas que está ligado ao nosso propósito. Eu acredito que na segunda lição fala sobre o permanecer. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Porque é basicamente o tema das nossas lições, né? O permanecer em Cristo. Uma condição para termos poder na oração é que eu esteja plenamente e apaixonadamente ocupado com Cristo e em obediência às suas palavras. Nós precisamos estar apaixonados por Ele, conectados a Ele, ligados a Ele, em obediência, sujeição à sua palavra. Nós estamos vindo dentro dessa parábola uma crescente, né? Desde os primeiros versículos até agora nesse momento.
E como o pastor falou, a gente tem visto essa palavra permanecer em vários momentos. E aqui, mais uma vez, quando ele fala se permaneceres, ele usa o se. Porque dentro da videira natural, isso é algo que acontece naturalmente. O galho, né, o ramo está ali naturalmente. Mas no espiritual acontece de forma diferente. Nós temos aqui o poder de escolher, de estar ou não estar ligado na videira. E esse poder de escolha, ele vai influenciar aquilo que você pedir, né? Às vezes a gente está condicionado, pedindo o que quiser, está condicionado a permanecer em Cristo. Você só vai ter condição de pedir algo a Ele, pedir o que é necessário para a sua vida, se você permanecer nele, estar conectado a Ele como videira verdadeira. E o mais interessante é, não se preocupe em permanecer em Cristo, mas se ocupe com Cristo. Eu achei essa frase muito interessante. Às vezes a gente está preocupado em fazer algo, mas na realidade é Ele que faz algo em nós. Não somos nós que fazemos alguma coisa em Cristo. É Cristo que faz algo em nós. É Ele que nos nutre, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos faz crescer, frutificar. Então precisamos estar preocupados em estar nele, né? Conectados e ligados a Ele. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, as palavras de Jesus estão em você, não apenas na meditação, na memória, no amor e na fé. Todas essas palavras entram na sua vontade e no seu ser. Elas constituem a sua vida. Então, a palavra do permanecer e a palavra do Cristo permanecer em nós constitui a nossa vida como um cristão, né? Isso é extremamente importante. Quando permanecermos em Cristo e as suas palavras permanecerem em nós, nossas orações estarão alinhadas ao seu coração. Então, é por meio do conhecimento dessa palavra, a vivência dessa palavra, que você vai saber o que pedir, como pedir, para que pedir, né? Da forma correta. E aí sim, isso vai ser feito, quando você pedir da forma correta e para cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Agora a gente chega num ponto de muita importância, que é glorificar ao Pai, ou o Pai é glorificado. E o Pai é glorificado por meio do ramo, do que o ramo faz, do que ele produz, do resultado da minha vida em Cristo Jesus. O agricultor vai ser glorificado. Porque quando a gente passa num jardim e vê esse jardim bonito, a gente passa numa videira, vê essa videira bonita, a gente logo glorifica ou logo elogia o agricultor, quem está cuidando daquilo. Nossa, essa pessoa tem as mãos boas para plantar, essa pessoa tem um cuidado especial com isso aqui, olha como é que isso está bonito, né? Então, o Pai vai ser glorificado quando nós frutificarmos da forma que devemos frutificar. E não é de qualquer maneira. O desejo dele é que venhamos a dar muito fruto. Não é simplesmente dar fruto, é dar muito fruto. E isso o Pai será glorificado quando nós dermos muitos frutos para a glória dele. Sendo assim, o desejo de Deus para nós, que a gente dê muito fruto, para que Deus quer que a gente dê tantos frutos assim? E aí nós temos a resposta. Não é para ele se exibir, para ele se mostrar, ele tem poder, porque a gente sabe que ele tem. É simplesmente para que as pessoas possam ver em nós e ter o refletido em nós, e assim ganhar essas pessoas para o Senhor. Porque o que ele deseja é que através de nossos frutos haja a salvação de outras pessoas. E é por isso que nós precisamos orar, e orar da forma correta. Orar tendo paixão pelas pessoas que estão se perdendo. Lembra que não é para o nosso próprio deleite também os frutos. Os frutos que a gente produz é para atrair as pessoas. E atraí-las a quem? A Cristo. E glorificar o Pai. Então, nosso propósito é gerar frutos. Esses frutos são para atrair as pessoas. E quando as pessoas são atraídas é quando nós geramos muitos frutos. E isso é incomum, e as pessoas vão ser atraídas, provocadas por esses frutos. Então esse é um dos nossos grandes objetivos. Efésios 3, 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, tudo que nós vamos pedir, tudo que vamos produzir, tudo isso precisa ser para a glória do Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo. E isso é para sempre. Amém? E aí a gente segue, né, mais um dia, falando sobre os verdadeiros discípulos. Porque nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Se existe a videira verdadeira, lógico que vão existir os discípulos, né, ou os ramos verdadeiros dessa videira. Mas será que aquelas pessoas que não dão muitos frutos, elas não são discípulos? Elas são discípulos, mas elas foram chamadas, como todos, segundo um propósito, mas elas continuaram no mesmo patamar, no mesmo nível. Elas não abriram, não amadureceram, não cresceram, né? Se você perceber, na videira ela tem estágios. É aquela quando produz fruto, quando dá mais fruto e quando dá muito fruto. Então você percebe que existem níveis. Então o agricultor vem podando para que esse nível venha aumentando. Isso me faz lembrar muito daquele texto também lá de Romanos 12, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus está no bom, no agradável, mas principalmente no que é perfeito, quando nos leva a subir estágios na nossa vida. Eu acredito que um discípulo ele não pode ficar parado. O verdadeiro discípulo ele vai subindo, ele vai alcançando estágios novos na sua vida e no seu relacionamento com Cristo, que é a videira. E a gente vê na história, quando Jesus passou por aqui, a gente vê aqueles discípulos que seguiram Jesus, a grande multidão que seguia Jesus, que decidia seguir Jesus, mas também viam aqueles discípulos mais de perto, que seguiam Jesus mais intimamente, que estavam ali, sugando dele tudo que ele tinha para oferecer. E aí são esses dois níveis de discípulo, aqueles que pertencem ao círculo maior e aqueles que pertencem ao círculo menor. E aí a gente precisa se identificar onde ou qual tipo de discípulo eu estou sendo. Esse que está seguindo Jesus de perto, mais íntimo, querendo aproveitar o máximo que ele tem, sugar toda a seiva que ele tem para oferecer e dar muitos frutos, ou aquele que está só observando de longe, aquele que está querendo caminhar junto, está querendo receber também aquilo que cai um pouquinho, porque sempre é abençoado quem está perto. Mas qual é o nosso nível, então, de relacionamento com o Senhor? Perceba que esse nível mais distante, ele gera impessoalidade, ele gera falta de identidade, falta de comprometimento, falta de compromisso. São aquelas pessoas que falam que são cristãos, mas que não têm compromisso nenhum com Cristo, né? Eles fizeram uma decisão por Jesus Cristo, mas quando Jesus quer que eles produzam algo, eles se recusam. Não, já estou satisfeito em estar aqui, na videira, ponto. É o crente, ponto. Na realidade, o Senhor nos chama para ser discípulos que se pareçam cada vez mais com Ele. E para se parecer cada vez mais com Ele, nós precisamos estar muito próximos, naquele círculo menor, aquele círculo que tem identidade, que se identifica, que começa a imitar Jesus nas atitudes dele. E aí as pessoas, quando olham para esses discípulos, eles veem uma coisa só, a videira. Eles não veem o que é ramo, o que é videira. Tudo para eles é videira. Só que existe uma extremidade que produz fruto. E uma outra extremidade que fornece o alimento para produzir o fruto. Mas tudo é videira. Esse é o discípulo verdadeiro, que é aquele que se parece cada vez mais com a videira que é Jesus Cristo. Muitos cristãos, primeiramente, vêm a Cristo com o objetivo da segurança pessoal. Isso é natural. A gente busca o Senhor porque existe algo dentro de nós que precisa ser saciado. Então a gente vai até o Senhor por isso. Mas o problema é continuar assim. É viver uma vida inteira dessa forma, achando que isso é o suficiente. Então o objetivo de fé dessas pessoas começa assim, buscando a segurança pessoal até o final da sua vida. E é isso que nós não podemos querer para nós e viver dessa forma. Crentes que ouviram o chamado para viverem
inteiramente para o seu Senhor, o seu maior anseio é dar tantos frutos quanto possível, tantos quantos o Senhor possa desejar ou dar através dele. Então, o Senhor Jesus deseja que nós venhamos a produzir muitos frutos. E quem vai produzir esses frutos em nós é Ele mesmo. Ele mesmo. E nós precisamos estar dispostos a dar tantos frutos quanto Ele quiser produzir em nós. Aceite as palavras muito fruto como a revelação da sua videira verdadeira, para que você do que você deve ser ou do que você pode ser. Então, queridos, se de repente você está aí pensando, mas quem sou eu não consigo e tal. Deus, o nosso grande agricultor, Ele quer que você dê muitos frutos. Ele quer dar a você essa condição, essa possibilidade. Ele tem tudo para isso. Só basta a gente permanecer, que isso vai acontecer. Não podemos desejar nada menos que purificação absoluta, relacionamento incessante, comunhão mais íntima e frutificação abundante como ramos sinceros da videira verdadeira. Não podemos desejar nada menos do que isso na nossa vida cristã. E caminhamos ao último ponto dessa semana, que é o amor maravilhoso. E aqui a gente tem o finalzinho do texto que nós lemos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Que lindo, Aleluia. né? Ele veio até aqui. Ele comparou a nossa vida espiritual com algo natural, algo que a natureza traz, que é o relacionamento de uma videira, né, de um galho. E é nesse momento que ele fala do amor, não tem mais como ele usar essa comparação, usar a parábola para trazer isso. Uma comparação natural. Ele precisava trazer algo realmente que explicasse a intensidade desse amor. E era Deus. A única coisa que ele poderia usar nesse momento era para falar de Deus. E aí ele fala, como o Pai me amou, eu também vos amei. Aleluia. Que lindo. Aleluia. O amor infinito de Cristo vem do Pai e influi para dentro de mim, tornando-me um ramo verdadeiro e um praticante de sua natureza divina. Então, o amor do Pai flui por meio de Jesus Cristo e nos alcança como ramos, nos nutrindo, nos fazendo se sentir amados, cuidados, valorizados, né? Impulsionados. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não falha. O amor de Deus é leal. O amor de Deus não é como algo natural. Por isso que Jesus não fez a comparação com algo natural. Ele fez a comparação com algo divino. O amor de Deus, ele vem dos céus. Jesus Cristo é a grande revelação do amor de Deus por nós. No capítulo seguinte, né, de João 16, a gente vê o momento que Jesus conversa com seus discípulos e fala para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflição, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Então, mesmo que a aflição venha, nós precisamos ter paz no nosso coração e ter a coragem, sabe, para lutar, sabendo que o amor dele está em nós e ele existe por nós. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Devemos nos aproximar de Cristo, do Cristo vivo e pessoal. Devemos confiar nele e render tudo para que ele possa transmitir o seu amor para dentro de nós. Assim como ele sabia e se alegrava a cada instante pelo amor de seu Pai por ele, você e eu também podemos viver na consciência incessante de que, assim como o Pai o amou, ele também nos ama. Aleluia. Assim como o Pai amou a Jesus Cristo, ele também ama a você, a mim, ele nos ama. Até mesmo no meio de uma pandemia que nós estamos vivendo, o amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. Creia nisso. Viva isso. Se permita ser amado pelo Pai. E Ele suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus, para a glória do nome dEle, pois Ele prometeu. Amém? Amém. Que Deus... o amor de Cristo nos constranja, como diz 2 Coríntios 5,14.
Que o amor dele nos constranja a querer mais, a fazer mais, a produzir mais, a permanecer mais nele. Em nome de Jesus. Produza frutos para a glória do Pai. Muitos frutos para a glória dele. Amém. Amém. Aí. E agora a gente vai dar continuidade à nossa conversa, né? Momento tão esperado de todo mundo pode falar. A primeira pergunta é: como precisa ser a nossa vida de oração? Como precisa ser a nossa vida de oração? A segunda pergunta: o que significa ter as palavras de Cristo permanecendo em você? O que significa ter as palavras de Cristo permanecendo em você? A terceira: como o Pai recebe a glória do ramo? Como o Pai recebe glória do ramo? E, por fim, a última pergunta: de que maneira você pode experimentar o amor de Deus? Você já o experimentou? Em que situação você já experimentou o amor de Deus? Então vamos lá, gente. A gente quer que você compartilhe nesse momento, nessa última pergunta, o como você já experimentou esse amor. Eu sei, todos nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, essa é a grande prova do amor de Deus. Mas a gente gostaria de ouvir de vocês aquele momento em que, nossa, o amor de Deus aqui foi tão significativo na minha vida, mudou tanto, fez tanta diferença, e a gente gostaria de ouvir o seu testemunho. Você pode até gravar essa parte em áudio e mandar pra gente aqui no grupo, para todo mundo poder ouvir. Pode gravar o áudio e mandar. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Beijo.